Estamos na 11ª temporada do Desafio Profissional, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC de São Paulo. E agora vamos conversar sobre talvez um futuro profissional que sairá, né, de um centro de inovação em voo e mobilidade. E estão aqui para conversar conosco a Diná Eluze Salles Leite, que é graduada em Engenharia Elétrica pela FAAP, é mestre e doutor em Engenharia e Tecnologia Espaciais, Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atua como pesquisadora visitante no ITA, pelo Centro de Pesquisa em Engenharia Embraer ITA, FAPESP, e Mobilidade Aérea do Futuro, FlyMov, onde também é coordenadora de Educação e Difusão do Conhecimento, além de membro do Conselho Executivo. E o Edson Agrico de Paula, que é graduado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA e licenciatura em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano. É mestre e doutor em Engenharia Mecânica, com ênfase em Aerodinâmica pela Escola Politécnica da USP. É coordenador de Educação, Comunicação e Difusão do Conhecimento do Centro de Pesquisa FlyMov, de Mobilidade Aérea para o Futuro, e professor do Departamento de Projetos de Aeronaves do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Eu agradeço a participação e presença de vocês e vamos iniciar com uma situação diferente, engraçada, a respeito deste centro, deste futuro profissional. Quem gostaria de começar? Posso começar. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né? É um prazer muito grande estar aqui, né? E ter a oportunidade realmente de trazer um pouquinho do que é o nosso Centro de Pesquisa, Inovação e Mobilidade Aérea, né? Para todos os jovens do Brasil, todos os jovens que têm interesse realmente no caminho científico, de inovação disruptiva para o Brasil, né? Eu começaria aqui com uma coisa bem interessante, né? Um pouco, às vezes, que remete um pouco à cultura do Brasil. Às vezes, a gente, quando traz algo disruptivo, pode causar bastante espanto. Estava eu numa reunião, né, conversando com um representante do Estado, né, um representante do governo, e trazendo o nosso projeto, né, e dizendo como é que a gente vai atuar, fazendo uma apresentação sobre o projeto inicial, e em dado momento ele fala, não, mas eu não estou entendendo, você está querendo fazer uma nave espacial, né? Aí a minha resposta como político, né, eu tive que desconstruir um pouco o conhecimento mais técnico e falar, não, eu estou trabalhando, né, a gente está planejando de forma racional, né, um futuro para a sociedade, né, um futuro sustentável para a sociedade, extremamente factível a médio e longo prazo. Nada mais do que um pensamento de engenharia adequado para o Brasil. E aí ele começou a entender um pouco mais que isso era possível, né? Que existem pessoas competentes que estão dentro desse planejamento e que a gente quer realmente fazer diferença para o Brasil. E aí ele começou a ficar do nosso lado. Também tem algum? Tenho um que é muito interessante, que é a questão do choque de gerações, né? Estávamos na Embraer, eu e um colega, na época ele era meu gestor, e daí nós fomos acionados por uma outra área com um pedido de socorro. Precisamos resolver umas questões ligadas à engenharia, inovação, metodologias, novos caminhos para tecnologias de baixa maturidade e tal. E quando nós chegamos, eram profissionais bem jovens, profissionais competentes, só que outra geração, e isso faz diferença, né?
E daí nós olhamos, a sala estava linda, com todas as paredes com coisas escritas, só que eram metodologias que não se complementavam, e eles estavam completamente perdidos, né? E daí nós olhamos aquilo tudo, todas as metodologias interessantes, robustas, mas uma não falava com a outra. Daí nós falamos, eu e esse colega, né? Mas por que vocês nos chamaram só agora? Daí falaram, pois é que falaram que vocês têm conhecimento, têm lastro, e nós não chamamos antes, porque para nós vocês são velhinhos, e velhinhos, em geral, são muito complicados. E daí acabou que nós salvamos a questão do desenvolvimento e eles tiveram que se curvar aos dois velhinhos, mas falaram assim na lata, né? Vocês são dois profissionais mais velhinhos e complicados. Vamos falar do choque de gerações. Estava lendo um artigo que hoje os jovens que estão indo para a universidade, para a ciência, para a profissão, estão com dificuldade de usar tecnologias que nós dominamos. Coisas simples como um editor de texto, um Excel, um PowerPoint, eles não sabem usar, né? Eles sabem até programar, mas eles não sabem e para escrever um texto, para fazer um projeto, são duas ferramentas básicas. Bom, pegando pelo nome aqui, voo e mobilidade e inovação, o que vem à cabeça do leigo como eu é carros voadores, né, que precisam se movimentar, né? E isso deve ser, de alguma forma, organizado, senão vai ter, né, um caos, né, neste departamento aéreo. Eu estou errado? Tem sentido? O que esse Flymóvel, esta empresa, Flymóvel, não é empresa, é um instituto, né, se eu entendi bem, faz? Centro de pesquisa. Uhum. Centro de pesquisa. Então, pode falar, Ana. Não, só vou começar e você complementar, Edson, por favor. O Flymóvel surgiu de um sonho bastante antigo da Embraer, desse centro de pesquisa em engenharia, né? E conseguimos concretizar isso com o ITA, que é parceiro muito antigo da Embraer, né? Surgimos a partir de um sonho que começou no ITA também. E daí fomos para esse lado da mobilidade aérea do futuro, vimos todos os problemas, e engenheiro gosta de solucionar problemas, né? A questão da inovação, os problemas que estavam surgindo, e com isso conseguimos concretizar esse centro pensando na mobilidade aérea do futuro. No início, nós começamos, agora temos, né, 3 linhas de pesquisas para estruturarmos esse caminho para o futuro. Um é a emissão zero, o segundo pilar é a parte de autonomia e a indústria 4.0. Então, é isso que está dando toda essa robustez, essa estrutura ao centro de pesquisa. Vai entrar alguma questão do carro voador? Sim, claro. Então, o carro voador está testando essas questões de autonomia, de emissão zero, a parte da indústria. Então, vamos começar com esses 3 pilares, porque como o centro de pesquisa ele tem 5 anos prorrogáveis por mais 5. Então, nós temos aí um longo caminho para pesquisa, para formação de pessoas, que é a forma que a gente devolve o benefício à sociedade, né? Então, tudo a partir desses 3 pilares, e muitos outros estão sendo observados para que sejam incluídos no nosso Flymóvel. Adson, por favor, se você quiser complementar. Então, como a Diná comenta, né, eu acho, talvez assim, a gente tentar colocar, primeiro, a questão do carro voador. Eu acho que é uma oportunidade da gente, cientista, tirar um pouco as dúvidas, como você comentou, né, Silvio, dos leigos. Essa história, os carros voadores, né, eles não são exatamente um carro, num conceito que a gente diz de um carro.
Então, são aeronaves, né? São aeronaves, mas diferentes das aeronaves que nós conhecemos. É claro que o chamado de carro voador, né, é até para trazer né, assim, a mídia, né, para trazer uma ideia futurista dos Jetsons, né? Mas a ideia, sim, qual que é a ideia? A ideia são aeronaves, né, pequenas aeronaves que têm mobilidade, diferentemente de aeronaves como as aeronaves comerciais, que elas precisam de uma pista muito grande para pousar e decolar, precisam de todo um sistema de rotas, passageiros, muitos passageiros. Então, não, a gente é uma mobilidade urbana, então ela tem um objetivo dentro de uma área urbana, né? De quê? De trazer uma outra solução de mobilidade, né? Mas essa solução não é tão simples. Aí sim, exatamente o que a Edna traz. Por que a gente está trabalhando em tecnologias, em 3 áreas de tecnologias disruptivas nesse primeiro momento? Sim, eu vou desenvolver carros, você pode até voltar ao conceito carros voadores, né? Aeronaves com essas características que elas precisam, o objetivo delas, os requisitos que eles chamam, elas atuarem dentro de uma mobilidade urbana. Ora, se a gente está indo para um mundo totalmente sustentável, de emissões baixas de CO2, como é que eu vou trazer mais aeronaves dentro de uma área concentrada urbana, né, preencher muito mais o céu, né, e poluir muito mais? Então, a gente está no sentido de uma solução de mobilidade urbana. Aí entra o quê? Uma das nossas áreas, que é o quê? Emissão zero, né, de CO2. Então, a gente está trabalhando em várias tecnologias dentro dessa área, uma das 3 áreas, né, para, eu vou trazer uma solução de mobilidade, mas eu vou trazer uma solução de mobilidade com emissão muito baixa de CO2. Por outro lado, você pensa, tá, mas essas aeronaves, elas precisam ter um controle automático muito grande. Por quê? Porque são aeronaves que estão fazendo manobras rápidas em espaços pequenos. Então, a automação, né, um sistema inteligente que já tem dentro de uma aeronave convencional, a gente vai desenvolver numa outra visão, porque são aeronaves de manobras rápidas, diferentemente de uma aeronave comercial, né, em que você está, assim, trabalhando dentro de um sistema autônomo, que a gente chama, a gente tirando muito da carga do piloto, e aí entra inteligência artificial, né, entra todos esses aspectos das tecnologias de engenharia para o futuro, né? Então, a gente traz aí nessas áreas, talvez para deixar um pouco mais claro, né? Então, primeiro o conceito de mobilidade urbana, como ele vem, o que é essa aeronave dentro de um ambiente urbano de até 50 quilômetros de distância, né? Certo? Para facilitar realmente a vida dentro do urbano, por exemplo, um requisito que é interessante, você pousa lá no JFK em Nova York, né? E, poxa, quem já foi para Nova York sabe disso, que você vai demorar para chegar no centro de Nova York, no JFK, ali 2, 3 horas, dependendo do trânsito que tem lá. Um dos requisitos, por exemplo, dessa aeromobilidade é essa: tornar muito mais factível e um custo menor do que um helicóptero, você ter essa aeronave em que 3 ou 4 pessoas estão fazendo um share, estão dividindo esse custo, né? Vamos para um avião desse da Embraer, né? Um carro voador desse da Embraer, né? Chegar em 20 minutos no centro de Nova York, por exemplo, né? Então, é interessante entender, a gente está construindo um novo mundo, né? Há várias incertezas, e esse é o grande desafio de um centro disruptivo como o nosso, né? Então, nós vamos conseguir diminuir a emissão de CO2, quanto os sistemas autônomos, as rotas, a própria certificação dessa aeronave, né? Eu tinha dito até na outra vez que eu conversei aqui na apresentação sobre o mundo aeronáutico, ele é bem diferente do mundo da indústria automotiva, porque se um carro, vou falar de novo, se um carro parar, não tem problema, ele encosta num campo. Se o avião parar, ele cai, e principalmente a mobilidade humana em cima de centros urbanos. Então, imagina a certificação dos órgãos certificadores, que são altamente... Regulamentação, certificação. A regulamentação que está sendo construída. A ANAC fez agora, por exemplo, o órgão brasileiro, uma consulta pública sobre isso. Então, a gente está falando de coisas extremamente interessantes tecnologicamente que o centro está disposto a desenvolver em um plano racional de 10 anos. O professor Adson fez referência
ao desenho animado Jack Jackson, que era um desenho, acho que no final da década de 60, começo de 70, extremamente premonitório, né? Ele previu, imaginou a comunicação com vídeo, né? Que hoje é normal a nossa comunicação. Eu acho que meus jovens que eu faço orientação desconhecem a telefonia fixa. Que eu falo, você conhece aquele negócio chamado da linha ou da sinal? Não sabe. Você sabe como discar, como fazer uma ligação de telefone fixo? Olha, na minha casa até tem, mas eu não sei o que é aquilo. Eu acho que é decoração. Né? E também previam, né, lá naquela década, a mobilidade por carros voadores, por objetos voadores, se transportavam por objetos voadores. É um desenho que hoje a gente observa muito interessante. Bom, esse centro de pesquisa, pelo que eu vi, é uma parceria do ITA, da Embraer e da FAPESP, é isso? Isso, é isso, mas outras universidades estão sendo incorporadas ao centro de pesquisa. Hoje nós já temos contrato firmado com a Unicamp e com a USP de São Carlos, mas outras poderão entrar, não só estado de São Paulo, o Brasil todo e fora do Brasil. Né? Nós já temos conversas com outras universidades fora do Brasil. Mas a verba ilimitada para esse trabalho? Sim. Como é que elas entram? Elas entram, a parceria envolve investimentos? Envolve investimento. Então, a gente tem um aporte, é um projeto de 10 anos, né? A gente tem um aporte de 3 milhões da Embraer, 3 milhões da FAPESP por ano, né? E 20 milhões do ITA no período todo do projeto. Então, sim, a gente tem essa costura feita pelo Centro de Pesquisa. E quem pode participar desse centro de pesquisa? Não é um vestibular que vai fazer a pessoa entrar, mas um graduando de uma universidade pode entrar, de qualquer universidade ou não? Sim, nós estamos fazendo esses contatos, participando de conferências. O professor Adson já participou até em ensino médio de algum contato com as escolas, para já começarmos todo esse trabalho de atração do aluno para essa área. A gente está fomentando o interesse dos alunos pela área STEAM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Daí pode até perguntar, arte? Sim, nós queremos fomentar não só a visão ampla dentro dessa área de ciências, como o processo criativo, o empreendedorismo, a multidisciplinaridade, e todos podem participar com a requisição de bolsas. Nós temos um site que é o flymove.com.br, temos canal no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, tudo nesse processo de atrair os alunos, e tem bolsa de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, e daí vai a pessoa, o aluno ali, o estudante, ele vai procurar uma área de interesse dentro dessas linhas de pesquisa, fica tudo exposto no nosso site, né? O que tem em cada pesquisa, o que será exigido, qual o resultado esperado. O aluno entra ali, se candidata, o processo é muito simples. Ele se candidata, passa por uma entrevista, tudo, e é aceito no nosso grupo ali, né? E essa participação é online? Quer dizer, ao entrar, a ser admitido, será não, online? Depende do professor. Se a pessoa de Manaus tem interesse... Não, ela vai conversar com o professor, dono daquela linha de pesquisa, daquele projeto dentro da linha de pesquisa, e vai alinhar essas questões. Né? Nós temos um espaço ainda provisório no ITA, que é o espaço Flymove. Ali eu acho que nós estamos com vários bolsistas que preferem trabalhar em loco. Né? Eu vou toda terça e quinta para o ITA,
E a gente mantém esse contato, mas tem alunos que estão trabalhando de longe, né? E daí não tem que estar lá o tempo todo. Isso é um alinhamento específico para cada caso, com o professor. Então, professor Adson, como fica a questão da dissertação do mestrado, da tese de doutorado? Se a pessoa pode fazer no centro? Ela vem da instituição de origem? Como é que, até a iniciação científica, como é que fica isso? Vocês já pensaram? Então, Silvia, essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente está aqui exatamente isso, para esclarecer as possibilidades. Muitos alunos perguntam, mas eu posso fazer um trabalho com vocês, associado à minha pesquisa aqui com o professor, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, como que está se desenvolvendo essas conversas aqui dentro do centro de pesquisa? Obviamente que o centro inicia com essa cooperação ITA e Embraer-FAPESP. Então, um primeiro processo para o aluno se desenvolver nesses 3 temas, né, nessas 3 áreas de pesquisa, né, ele através de uma entrada na pós-graduação do ITA. Né? Então, o aluno faz o seu processo e já conversa, né, ele conversa com o centro de pesquisa, tendo o interesse do centro e do aluno, e um acordo, né, ele já entra dentro, ele faz lá o processo para entrar na pós-graduação do ITA, seja mestrado, doutorado, né? Ou pós-doutorado também, e ele se desenvolve dentro do centro de pesquisa, né? Então, esse foi um primeiro caminho racional, natural, visto que o centro é uma parceria entre o ITA e Embraer e FAPESP. Mas o que começou a se desenvolver, até nessa incursão nossa, minha e da Diná, nas universidades, a partir do final do ano passado, e conversando, apresentando o centro. Nós fomos na Unesp, fomos na Mauá, né? Então, na Federal do ABC, e iremos em mais universidades. Houve um interesse, né, importante dos pesquisadores, e principalmente dos alunos, né? E a gente começou já a desenvolver, a pensar em que as parcerias elas são possíveis, e sim, elas podem, agora a gente está vendo como a gente vai desenvolver isso, né? Com os pesquisadores e os alunos via as universidades. Agora a gente precisa tentar de uma forma mais concreta, pensar como isso vai ser feito, mas isso vai ser feito em que, tendo interesse de dos alunos, dos professores, a gente faz uma parceria com as universidades. Por exemplo, você perguntou, a Federal do Maranhão, né? Sim, né? Nós vamos possivelmente visitá-los, e a partir daí o aluno pode, por exemplo, através da pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, fazer um trabalho associado com a gente. Então, as possibilidades são grandes, as possibilidades, que a gente está tentando, obviamente, trazer uma linha de maturidade dessas possibilidades, porque o que a gente quer é exatamente isso. A gente quer que todos os garotos, as meninas que trabalham na área STEAM do Brasil possam ter oportunidade de trabalhar com a gente. E eu imagino que várias pessoas podem se interessar, né? Pessoas falando em profissão, quer dizer, vários tipos de engenheiro mecânico, engenheiro aeronáutico, engenheiro eletrônico, engenheiro, que outro? Até de materiais, né? Mas também outros, ciência da computação, engenharia da computação, e todas as pessoas ligadas a essa área, mas também, imagino, arquitetos, né? Urbanistas, também poderiam entrar isso, é isso? Sim. Exatamente. Na realidade é isso. A gente precisa como a Diná falou, né? É um estudo de inovação interdisciplinar, multidisciplinar. Então, nós precisamos de vários profissionais, de várias áreas, né? Então, a gente precisa do design, né? A gente precisa, sim, de um arquiteto, né? Então, a gente precisa de várias áreas de pesquisa para trazer esse desenvolvimento. Eu gostaria aqui também de comentar, né? Particularmente, né, que uma das razões, obviamente, de a gente estar com muito prazer aqui, em trazer para os estudantes, para o Brasil, o que é o nosso centro de pesquisa, que a gente tem um compromisso com a FAPESP de ir à sociedade, interagir com a sociedade, motivar a sociedade,
trazer para a sociedade o que é a ciência, o que é o nosso centro de inovação, né, para motivar desde garotos e meninas novos, como a Diná falou, de escolas secundárias, que é o que a gente está começando a fazer isso. Esse ano a gente vai na escola da Embraer, né, para trazer essa ideia, até as universidades, né, e até o leigo entender o que é e não é um carro voador para motivá-lo, seus filhos, né? E isso não vem à toa, né? Eu diria, né? Eu comento isso nas apresentações. Nós estamos no segundo ciclo do que foi a construção da Embraer, né? A construção de momentos disruptivos no Brasil vem com educação. Então, a Embraer é uma referência, né? A gente é a terceira maior empresa de produção, projeto de aeronaves no mundo, né? Então, mas como é que isso sai do Brasil, né? Como uma vez, quando eu estava trabalhando na Saab, na Suécia, eu estava voltando de Estocolmo para minha cidade, um engenheiro sueco sentou do meu lado, por acaso, no trem, e falou: eu não acredito que vocês conseguem projetar aquele nariz tão aerodinâmico, ninguém consegue, nem a Airbus e a Boeing, um nariz tão aerodinâmico, como é que vocês conseguem, né? Então, você vê o impacto da educação, o ITA foi construído para formar pessoas, e a partir do ITA, nós desenvolvemos a Embraer, né? Surge a ideia da Embraer, e se desenvolveu, né, a aviação no que ela está hoje aí do Brasil. E esse é um segundo momento em que o Flymove ele vem como, de uma certa forma, no nível de pesquisa, o que foi o surgimento do ITA, ele vem como educação, como formação, né, para a gente trazer algo à frente, como foi a Embraer na primeira fase. Muito bem. Eu acho que conseguimos explicar, esperamos incentivar as pessoas a buscarem mais informação. E eu agradeço muito a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.